Olha só, pessoal, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, está em São Salvador, capital de El Salvador, para uma viagem de 3 dias com uma série de encontros que tem como tema central a segurança pública e o combate à violência. Segundo o governo estadual, a viagem tem como objetivo mapear as estratégias implementadas pelo país, que já foi considerado um dos mais violentos do mundo, e a avaliar possibilidades de intercâmbio de conhecimento com Minas Gerais. Ô Rita Mundim, queria te ouvir sobre essa polêmica viagem do governador Zema aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, a polêmica, eu acho que ela poderá vir depois da viagem, porque, no meu entender, existe um estudo de caso. El Salvador é um estudo de caso. E o estudo de caso, ele aparece quando você coloca números na mesa nunca vistos anteriormente. Então, o que foi feito, como foi feito, se as ações foram ditatoriais, foram truculentas. A gente também tem uma ideia, mas a gente não tem as estratégias adotadas em El Salvador. A única coisa que a gente sabe de concreto é que houve uma queda de 36 homicídios para 1,9 para cada 100 mil habitantes. O que assusta é o encarceramento. Foram presos 85.500 pessoas, né? E 10% praticamente da população jovem masculina está encarcerada. Mas El Salvador vivia um estado de caos. Isso foi feito, por exemplo, em Nova York, na época da tolerância zero. Então, às vezes, as medidas têm que ser adotadas para que a lei volte a vigorar. Então, quando a gente fica assim, muito à mercê, né, da interpretação da lei ao pé da letra, as coisas perdem o rumo. Então, acho que o governador Zema e o seu secretário de segurança estão indo lá para ver em loco um estudo de caso e conversar. E o que nós estamos sentindo é que as gangues, né, as facções, elas estão crescendo em Minas Gerais. E é necessário uma ação dura, uma ação rígida, para que a sociedade volte às ruas, que foi o que aconteceu em El Salvador. Os bandidos estão presos e a população está na rua. Aqui não. A população está presa dentro de casa e os bandidos estão na rua. Isso eu estou falando em nível de Brasil. Portanto, não vejo problema nenhum. Poderíamos ter polêmica, sim, se quando regressar da viagem, o governador Zema propuser algum tipo de medida que vá contra a lei. Mas, se ele foi lá para entender o que está acontecendo e aplicar aqui estratégias capazes de deter o crescimento do crime organizado, eu acho que ele foi realmente estudar um caso de sucesso que aconteceu na América Latina. O WT Eduardo, só pra gente diferenciar as coisas, em Nova York o que aconteceu, né, nos anos 90 foi que o então prefeito, né, Giuliani, ele aprovou uma legislação muito dura e passou a cumprir a legislação. Então as leis foram seguidas, né, de forma muito rígida e realmente conseguiu combater o crime. O que acontece em El Salvador é que estão tendo prisões sem condenações. Acho que é um parâmetro muito diferente. Ele está colocando medidas muito duras, mas sem um julgamento, sem um processo legal, né, de forma bastante autoritária. Acho que são dois casos que não são tão parecidos assim, não. Ô Marcelo, acho que você não me entendeu. Eu disse que polêmica nós poderemos ter se o governador Zema regressar da viagem e aplicar ao pé da letra o que foi feito em El Salvador. Eu entendi. Foi isso mesmo. Então, eu acho que a lei tem que prevalecer. A lei tem que prevalecer contra o crime. Chega agora na academia da Polícia Militar aqui no estado de Minas Gerais e fala ali, gente, o que tem de resultado aqui ou de pesquisa? Porque são vários caras que vivem diariamente isso, que produzem conteúdo pra gente mudar essa realidade. Ô, William, você vai me perdoar, mas no mundo globalizado o conhecimento ele tem que ser trocado. E as realidades nos permitem experiências diferenciadas. Então isso é fechar a nossa cabeça pro mundo. É necessário sim trocar conhecimento, trocar experiências.